Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre quadrinhos baratos. Sim, eles existem, parecem se tornar uma lenda urbana, uma raridade, porém algumas editoras têm algumas iniciativas bacanudas, como diria um amigo meu, e eu trouxe aqui para vocês algumas recomendações de quadrinhos bem acessíveis para leitores iniciantes, para leitores maduros, quadrinhos nacionais, quadrinhos comics, mangás. Mais detalhes depois da vinheta. Tem se tornado uma constante na gibisfera a gente falar sobre preço de quadrinhos e o quanto as HQs se tornaram um produto de luxo para poucos e cada vez menos acessíveis, né? Essa preocupação, ela reflete em um número cada vez menor de colecionadores, um número cada vez menor de bancas, um número cada vez menor de livrarias, e com esse movimento de redução dos pontos de venda, obviamente, as tiragens vão se diminuindo e o leitor vai tendo mais dificuldade de encontrar esses produtos, e esses produtos vão ficando cada vez mais caros e cada vez mais exclusivos. E é uma época onde a gente vive sobre uma pressão inflacionária sobre tudo, desde o combustível, que movimenta a nossa economia, até o papel, que é matéria-prima dos quadrinhos que nós tanto gostamos. E é por isso que eu resolvi separar algumas HQs que eu tenho visto com um preço bastante acessível, para a gente conversar sobre as possibilidades de encontrar na banca, de encontrar em lojas virtuais, quadrinhos que a gente pode comprar sem fazer aquele sacrifício do preço absurdo, né? E aí eu já começo falando de algo que eu entendo pouco, mas eu tô aprendendo a gostar. Tô querendo falar aqui de mangás. E a Mitos entrou com uma linha de mangás recentemente. Esse título aqui, ó, A Feiticeira do Castelo, é um mangá em 4 edições e hoje você encontra a R$ 26,00 no site da editora, né? E o preço de capa dele é R$ 37,00, mas você encontra a R$ 26,00. Daniel, R$ 26,00 é um preço barato? Comparado a outros mangás que vêm sendo praticados, sim, é um preço bastante acessível. Uma média hoje de um mangá de banca, por exemplo, da Panini, é R$ 37,00, R$ 38,00, R$ 39,00. Esse aqui, por exemplo, Bulls Hashiburo, é um volume único e custa R$ 24,00. É uma HQ com mais de 100 páginas. Não é HQ, é um mangá, né, gente? A força do hábito faz eu falar em HQ. Mas essa nem são os quadrinhos mais baratos que eu trouxe aqui hoje. Eu queria conversar com vocês, por exemplo, sobre a iniciativa de outras editoras além da Mitos, que tem procurado trazer alternativas para o mercado. E não dá para falar de editora com quadrinho acessível sem falar da nacional, né? Que tem feito um trabalho muito bacana, que é a editora Ultimato do Bacon. A editora Ultimato do Bacon tem uma linha de quadrinhos chamado Escafandro, onde a gente encontra HQs de histórias completas, de artistas nacionais, de presença no mercado de nomes como o Marcati, a Roberta Sirme, e os autores aqui como o caso de Miss Hyde e Milena Azevedo e a Germana Viana, que fizeram, ó, A Viúva Veneno. Esses quadrinhos estão entre 22, 20 reais. A gente encontra aí muitas vezes no site da editora, inclusive, a oferta do frete grátis. E tem o excelente Amor em 12 Compassos, do Isaac Sagara. Eu gostei demais dessa leitura. Esse aqui ele é um pouquinho mais caro, porque ele tem um pouco mais páginas, mas você vai, por exemplo, pagar nesse quadrinho R$ 30,00. É um quadrinho capa cartão com cerca de 52 páginas e que tem uma história autocontida, completa, divertida. Ou seja, a oportunidade de você presentear as pessoas, de você ter um quadrinho para começar a despertar esse interesse na leitura para público de todas as idades. Ah, Daniel, mas só tem quadrinho nacional com essa vibe assim meio alternativa? Não,
Hoje, se você conseguir ir numa banca e se você pesquisar direitinho, você encontra alternativas de mainstream e de títulos recentes. Esse Conan, por exemplo, o Bárbaro Edição Especial, é uma edição em capa cartão com 50 páginas da editora Panini que custa R$19 e traz uma antologia de mini contos, de mini histórias do Conan que vai permitir a um leitor ter ali um momento de entretenimento, conhecer um pouco mais o personagem, de repente aprender a gostar desse estilo de espada, feitiçaria e aventura. Aqui já é para um leitor de repente um pouco mais adulto, um pouco mais maduro, mas é um quadrinho extremamente acessível, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de interpretação e de leitura. Se você quiser algo ainda mais acessível, a própria Panini tem feito uma iniciativa que eu acho muito interessante, que é a Marvel Aventura, ou a Aventuras Marvel. Esse quadrinho é um quadrinho em formatinho pequeno, né? Ele custa R$ 9,90, tem cerca aí de 48 páginas e traz as histórias do selo Marvel Adventures Super Heroes. Uma série de histórias produzidas nos Estados Unidos, para quê? Para reapresentar esses personagens para novos públicos. Então, por exemplo, na edição do Capitão América, a gente tem ele voltando aqui a fazer uma missão depois de ter saído e ter sido resgatado pelos Vingadores e pela SHIELD, lá ainda onde ele estava congelado. Então é como se você estivesse vendo ali o que aconteceu no MCU agora em quadrinhos. A gente tem uma história do Loki também, onde mostra um pouco da infância do Loki e do Thor e dessa rivalidade crescente entre os dois irmãos, e que vai explicar o porquê que Odin mandou o Thor para a Terra, para ele ter algumas lições e ele se desenvolver. Tudo isso com uma linguagem muito simples, muito acessível. Eu já tinha comentado aqui no canal, inclusive, a respeito do número 1, que é trazendo a origem do Homem-Aranha, mostrando como o Peter Parker foi mordido pela aranha e tudo mais. Aqui, ó, no número 2, a gente já tem uma aventura do Peter Parker um pouco mais maduro e já atuando com o Tocha Humana em uma aventura para enfrentar o quê? Monstros gigantes invasores vindos lá do submundo sob o comando do Topeira. E tem também uma história de origem do Homem de Ferro, como uma linguagem bastante atualizada para o público atual, onde o Homem de Ferro tem uma conferência, onde ele vai lançar novos aplicativos, ele é sequestrado e esse sequestro dele faz com que ele crie a armadura do Homem de Ferro, né? Essa história a gente já viu em outras versões aí no passado, ó. A coleção clássica tá ali para não deixar eu mentir. Então tem material de R$ 9,00 nas bancas, então dá para você presentear criança, dá para você presentear adulto. E se você ainda quiser uma experiência um pouco mais diferenciada, eu recomendo demais o selo HQ para Todos, um quadrinho, um selo de quadrinhos da editora Conrad, que está custando ali entre R$ 9,00 e R$ 14,90. Esses foram os dois primeiros títulos, Maiara e Annabelle e a Carreata Fantasma e a Sala de Espera da Europa. Só para vocês terem uma ideia, esse quadrinho da Aimee de Jong é um quadrinho de uma escritora que já ganhou diversos prêmios. E eles conseguiram trazer aqui uma edição bem simples, uma história sobre a questão dos refugiados da Guerra da Síria lá na Europa. Uma visão única, quase que uma reportagem sobre essa condição humana, enquanto a gente tem uma pegada mais de humor aqui no Maiara e Annabelle e a Carreata Fantasma. Esse mesmo selo, recentemente, a Conrad lançou um título chamado Feliz Aniversário, Feliz Obituário e mais alguns outros títulos que estão em pré-venda, como o do Laerte, por exemplo. Então tem muita coisa bacana, tem muita coisa acessível. Esse foi um vídeo justamente para a gente falar sobre quadrinhos bons, bonitos e baratos da Conrad, da Mitos, da Panini, da Ultimato do Bacon. Se você não for inscrito, meu amigo, se inscreva aqui no canal Poptopia, a gente está sempre falando de gibi. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima.